Oi, pessoal. Boa tarde para vocês, véspera de feriado. Espero que vocês todos estejam muito bem. E o papo que eu quero ter hoje com vocês é um tema que está sendo bem recorrente ultimamente, tanto com amigos, quanto com pacientes, quanto na minha própria vida, que é a questão do desencantamento, a questão da desilusão, da decepção com as outras pessoas. E eu falo em relação à minha própria vida, porque muita gente me pergunta, né? Fala, mas você é sempre assim, você é sempre tão animada, será que você é real, né? Não passa uma coisa meio falsa de você estar o tempo todo alegre, o tempo todo comunicativa? Assim, gente, claro que eu tenho os meus problemas, claro que eu tenho as minhas questões, claro que eu tenho o meu ego, eu sou gente que nem todos vocês, então é claro que eu passo por tudo isso. Mas eu tento tirar algum proveito das minhas experiências, eu tento me colocar no lugar das pessoas através daquilo que eu sinto, através daquilo que eu experimento, e eu tento transformar isso em alguma coisa positiva, mas é evidente que eu sei, né? Quando eu falo para vocês as coisas que eu falo, eu não estou falando só para vocês, eu estou falando para mim também. Então, essa questão do desencantamento, da decepção, da desilusão, é uma coisa que tem sido bastante recorrente, e eu acho que esse assunto está se tornando cada vez mais frequente, porque eu gravei um vídeo um tempo atrás falando um pouquinho disso para vocês, a respeito da questão de que a gente está vivendo uma nova era no planeta. Vocês podem, eu não vou ficar repetindo o que outras pessoas falam muito melhor do que eu, vocês podem procurar outros canais. Eu posso até colocar aqui embaixo alguns links de vídeos bacanas que falam sobre essa questão do 2012, essa questão do que significa o 2012 na evolução planetária, o que significa o 2012 para nós, seres humanos. Mas a minha ideia é que eu acho que está rolando um processo de aceleração. E nesse processo de aceleração, as pessoas elas estão deixando de ser pela metade, elas estão se tornando inteiras. Então, as pessoas elas estão revelando a sua sombra, tudo aquilo que a gente se esforçou no passado para deixar escondidinho, para não mostrar para as pessoas, porque a gente acha que essas nossas características são erradas ou que não nos fazem sermos não merecedores de amor por termos essas características. Eu acho que tudo isso está vindo à tona. E as pessoas estão se revelando, nós estamos tendo a oportunidade de conhecer as pessoas por inteiro. Não só as pessoas, como a nós mesmos, né? A gente vem sendo confrontado com os nossos defeitos, com o nosso lado obscuro, com as nossas questões negativas, com tudo aquilo da gente que a gente gostaria de manter escondido, longe dos olhos das outras pessoas e dos nossos próprios olhos, né? E o que eu acho que a consequência natural disso é que a gente está sendo obrigado a refazer a nossa opinião a respeito das outras pessoas, a refazer os nossos sentimentos em relação às outras pessoas, né? Uma coisa que eu escrevi no Facebook essa semana é que não existe desencantamento se não existir previamente o encantamento. Não existe a desilusão se não existir previamente a ilusão. E essa ilusão não vem do outro. A ilusão é a gente que cria. A gente cria uma persona e a gente projeta essa persona nos outros. A gente engrandece as pessoas, a gente acha que as pessoas vão ser incapazes de nos magoar. A gente coloca mestres em pedestais de cristal, né, como se fossem as pessoas mais sábias que existem, e quando na verdade somos todos seres humanos em diferentes níveis, graus de evolução, mas a verdade é que somos todos seres humanos. Então, com essas características negativas vindo à tona, a gente está sendo obrigado a se confrontar com as nossas próprias questões, né? Quando eu crio uma ilusão em relação a outra pessoa, isso diz muito mais de mim do que de uma outra pessoa, né? Eu costumo dizer que a opinião que alguém tem sobre você diz muito mais respeito a quem esta pessoa é do que a quem você é de verdade, né? O que uma pessoa pensa de você, o que uma pessoa fala de você, está muito mais relacionado com o que ela tem dentro dela, com o que você tem dentro de você. É a mesma coisa, é o mesmo funcionamento com a ilusão, é o mesmo funcionamento com o encantamento, é a mesma coisa quando nós sofremos uma decepção com alguém. Mas é errado esperar que os outros sejam bons? Claro que não.
claro que não é errado. Mas da mesma forma como a gente se ilude, a gente se desilude. E a gente precisa ter muita integridade, a gente precisa ter muita tranquilidade para conseguir lidar com isso, né? Para conseguir aceitar que nós nos enganamos em relação a alguém, que nós esperamos alguma coisa dessa pessoa que não veio, ninguém é obrigado a nos dar absolutamente nada. A gente precisa ter muita humildade para conseguir reconhecer, porque eu acho que é isso o que talvez passe essa imagem para vocês às vezes de que eu não tenho problemas, que é essa questão do que eu procuro fazer na minha vida. Quando eu me decepciono com uma outra pessoa, evidentemente que tem aspectos daquela pessoa em si envolvidos, evidente que as pessoas cometem erros, todos nós cometemos, eu também cometo erros, mas eu acho que a minha tendência é sempre tentar conceber o que aquela pessoa tem de mim. Né? O que eu projetei naquela pessoa? O que é essa minha desilusão diz respeito a mim mesma, né? Em vez de acusar o outro, né? Porque quando a gente aponta um dedo para uma outra pessoa, a gente tem um dedo apontado para outra pessoa e 3 dedos apontados para a gente e um lá para cima, lá para o Criador, né? Então, eu acho que essa é a postura mais sábia, né? A gente rever o que é que a gente colocou no outro da gente mesmo. Eu acho que a gente sempre... o que dá raiva é que aí a gente começa a pensar, ai, mas eu já tinha essa intuição antes. Então, deem ouvidos à intuição de vocês, né? Não é porque os olhos sensíveis, os olhos materiais, concretos, não enxergam determinadas coisas, que essas coisas não necessariamente existam. Então, se você tem uma intuição em relação a alguma pessoa, não coloque essa intuição de lado, né? Deixa ela ali numa estantezinha que de vez em quando você olha para ela, de vez em quando você verifica se essa intuição está se comprovando ou não. Porque é muito injusto a gente dizer que o erro está no outro. É muito injusto a gente falar, nossa, eu me decepcionei com você, isso faz de você uma pessoa horrível. Não, eu me decepcionei com você, isso faz com que eu tenha o direito de escolher se eu quero continuar me relacionando com você ou não. O meu direito é esse. Não é acusar, não é apontar o dedo, não é falar, olha só, você errou nisso, nisso e nisso. Isso está além do nosso julgamento. A gente nunca vai estar na pele de uma outra pessoa para saber o que levou a pessoa a agir exatamente daquela forma. Então, o mais, eu acho que produtivo é a gente trazer a questão para a gente. Por que é que eu me decepcionei? O que essa minha expectativa em relação a essa pessoa diz de mim? Eu faria o mesmo no lugar dela? Não? Ok, esse é o julgamento que eu preciso. Eu preciso me julgar a mim mesma, não as outras pessoas. Esse é basicamente o recado que eu queria dar para vocês. Amanhã é feriado aqui em São Paulo, aqui no Brasil, na verdade, 7 de setembro, então eu espero que todos tenham um ótimo feriado, um ótimo final de dia para vocês. Namastê e até a próxima.